Explora o país onde a libertinagem é amplamente aceita. Certamente todos vocês já ouviram falar desse local em diversas ocasiões, seja no âmbito do futebol, associado a Pablo Escobar ou devido à sua vida noturna vibrante e à sua exuberante natureza social. Este é um país que há muito tempo aspira a encontrar a felicidade. Estou me referindo a uma nação com uma extensão territorial 5 vezes maior que a do Equador, uma população de 52 milhões de habitantes e uma área de 1.000 km², sendo o segundo país mais populoso da América do Sul após o Brasil. Entretanto, esse é um país em desenvolvimento com uma população tão numerosa que acarreta suas próprias consequências. Isso levou as mulheres a se envolverem na prostituição, enquanto os homens são atraídos para o mundo do crime e dos assaltos. A história da Colômbia remonta ao período anterior à chegada dos espanhóis às Américas, quando a região que hoje corresponde à Colômbia era habitada por diversas tribos indígenas. Os primeiros exploradores espanhóis a pisar nas terras colombianas foram Alonso de Ojeda e João da Coza em 1499. Posteriormente, várias expedições exploratórias passaram pela região costeira, culminando na fundação da primeira cidade colombiana, Santa Maria, em 1525. Cartagena foi estabelecida 8 anos depois, em 1533. Em 1810, as áreas que compunham a Nova Granada se rebelaram contra o domínio espanhol, exceto em Santa Marta, Riohacha, e nas regiões que hoje são Panamá e Equador. O processo de independência começou com diversas organizações e eventos, inicialmente liderados por Antônio Nariño e Camilo Torres Tenório. Posteriormente, a luta pela independência foi encabeçada por Simão Bolívar e Francisco de Paula Santander, culminando na longa Batalha de Boyacá, que começou em 1810 e finalmente teve êxito em 1819. Em 1800, a Gran Colômbia foi estabelecida, englobando os territórios que hoje correspondem à Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, sob a liderança de Simão Bolívar. Com o tempo, esses países se separaram gradualmente, tornando-se 4 nações independentes em 1903. Ao longo de aproximadamente um século, o poder na Gran Colômbia foi disputado entre os partidos conservador e liberal, culminando em uma guerra civil de longa duração devido à rivalidade entre essas facções. No ano de 1948, o assassinato de um líder liberal desencadeou distúrbios em Bogotá, conhecidos como Bogotazo, que se espalharam por todo o país e resultaram em milhares de mortes. Isso levou liberais e conservadores a compartilhar o poder. No entanto, ex-militantes liberais estabeleceram as Forças Armadas da Colômbia, as FARC, em 1964. Nos anos subsequentes, outras organizações insurgentes, como o Exército de Libertação Nacional, ELN, e o Movimento Revolucionário 19 de Abril, M19, surgiram, agravando ainda mais o conflito civil. Na década de 1980, a produção de cocaína expandiu-se significativamente na Colômbia, tornando o país o maior produtor mundial dessa substância, com 79% da produção global atualmente concentrada nele. Uma pausa. Quanto mais likes recebermos, mais vídeos incríveis podemos criar para você. Então, não seja tímido, já deixe seu like. E se inscreve no canal. Uma das cidades mais deslumbrantes é Medellín, especialmente quando vista de cima. A estrutura de seus edifícios lembra a de Hong Kong. Apesar de estar situada em uma área relativamente pequena, com cerca de 382 km², a cidade abriga quase 3 milhões de habitantes, o que motivou a construção de arranha-céus multifacetados. Até cerca de 3 décadas atrás, Medellín era conhecida como a cidade mais perigosa do mundo. Atualmente, ainda existem áreas de habitação improvisada, embora as gangues criminosas organizadas tenham praticamente desaparecido. Assim, essa cidade, que já foi um bastião dos cartéis, se transformou no destino turístico mais procurado da Colômbia. As pessoas são atraídas por essa característica singular. Ao chegarem a Medellín, fazem questão de visitar o túmulo de Escobar, o fundador do cartel de Medellín, que se tornou protagonista de inúmeras séries e filmes em todo o mundo. Posteriormente,
Escobar foi morto por agentes apoiados pelos Estados Unidos. Após o período de Escobar, Medellín e a Colômbia embarcaram rapidamente em um processo de renovação para mudar a imagem negativa que as acompanhava. Com o tempo, conseguiram desfazer em parte essa imagem prejudicial. As ruas que antes eram evitadas se tornaram pontos turísticos. A cidade agora está repleta de artistas de rua e grafites em todos os cantos. Destaca-se especialmente a área conhecida como Comuna 13, onde a vida em Medellín floresce. É um dos locais mais fotografados do país e também um lugar onde é fácil se conectar com os colombianos. Além disso, Medellín é uma cidade muito acolhedora. Quando as pessoas querem escapar do calor, costumam ir aos shoppings, que estão sempre movimentados. Portanto, Medellín atrai turistas de várias partes do mundo para a Colômbia, em grande parte devido à considerável desvalorização do peso colombiano em relação ao dólar americano, com um dólar americano valendo aproximadamente 4.000 pesos colombianos, de acordo com a taxa oficial. Quanto ao custo de vida no país, o salário mínimo na Colômbia é de 1 milhão de pesos, ou cerca de R$ 1.350. Primeiramente, vamos examinar os valores de aluguel. É evidente que o custo de vida está diretamente ligado ao padrão de vida. No entanto, também está intrinsecamente ligado à renda pessoal, concorda? Bem, o aluguel de um apartamento com 3 quartos em Bogotá custa aproximadamente $500, enquanto em Cali, um imóvel com características similares varia entre $280 a $380. Muitas pessoas, especialmente solteiros, optam por alugar um quarto em uma casa de família ou dividir um apartamento. Isso reduz significativamente os gastos com moradia, chegando a cerca de $115. Por outro lado, um casal sem filhos pode residir em um estúdio mobiliado por cerca de $585 por mês, com todas as despesas incluídas. De modo geral, os preços de alimentos na Colômbia não são tão altos. Em média, uma dúzia de ovos sai por R$ 7,00, 1 kg de frango R$ 20,00, 1 kg de banana R$ 5,00. Na cotação atual deste vídeo, turistas estrangeiros têm a oportunidade de se acomodar em hotéis de alto padrão por uma média de $30 a $50 por noite. No entanto, ao questionar um residente comum de cidades como Medellín ou a capital Bogotá, você ouvirá que eles ganham em torno de apenas $300 por mês. Portanto, a realidade é que os habitantes locais não desfrutam do mesmo nível de conforto que os turistas. O país dispõe de um sistema Uber, oferecendo a opção de transporte por cerca de $5 para chegar a qualquer lugar em Medellín, evitando as multidões e a lotação dos transportes públicos urbanos. No entanto, optar por um táxi amarelo comum pode resultar em gastos consideravelmente maiores. A preferência dos locais é utilizar motocicletas, pois adquirir um carro é uma tarefa difícil para a maioria dos colombianos, que muitas vezes não conseguem poupar dinheiro, destinando a maior parte de seus ganhos às necessidades básicas. Por essas razões, a Colômbia é frequentemente comparada à Tailândia da América do Sul. Aqui, tanto a alimentação quanto o entretenimento são acessíveis, mas, infelizmente, a taxa de desemprego é alta. Por exemplo, nas ruas, é comum encontrar vendedores ambulantes, e o custo de uma limonada congelada, por exemplo, é de 3.000 pesos colombianos. Na região urbana, encontram-se também artistas de rua desse tipo. Sempre que o semáforo fica vermelho, eles começam a dançar no meio da via e, em seguida, solicitam doações dos motoristas. Alguns chegam ao ponto de se aproximar dos carros e oferecer-se para limpar os vidros como uma forma de ganhar o seu sustento, bem parecido com muitas cidades brasileiras. Quando você estabelece contato com alguém na Colômbia, ninguém julga sua situação financeira ou desperdiça seu tempo com base nisso. Se deixar claro que está disposto a gastar dinheiro, encontrará dezenas de pessoas prontas para compartilhar momentos com você em questão de minutos. Se estabelecer um olhar prolongado por mais de 5 segundos, elas naturalmente se aproximam de você. Além disso, as autoridades colombianas não se envolvem nessas interações. Resumindo, a prostituição é liberada no país,
e as intervenções policiais se restringem apenas àqueles envolvidos no tráfico de entorpecentes, elas nunca interferem nas relações interpessoais. O turismo sexual é uma prática que ocorre em várias partes do mundo, incluindo a Colômbia, e envolve a viagem de pessoas para outros países com o objetivo principal de buscar serviços sexuais. E pode ser motivado por diversos fatores, como a busca por experiências mais liberadas em relação à sexualidade, preços mais acessíveis para serviços sexuais, atração por destinos turísticos específicos e até mesmo a procura por formas de entretenimento adulto que são legalmente restritas em seus países de origem. Agora pegue o papel e a caneta e anote essa dica para quando você for viajar para a Colômbia. É fundamental se envolver na dança com os colombianos, pois os ritmos latinos típicos da região são uma das principais formas de conexão entre as pessoas no país. A música não para até altas horas da manhã, e as pessoas estão sempre envolvidas na dança. Em última análise, quando o salário mínimo em um país é inferior a $300 e o desemprego é alto devido à densidade populacional, as pessoas encontram diversas maneiras de manter um padrão de vida razoável. Na Colômbia, o dinheiro é um recurso que abre todas as portas, e Medellín é um exemplo notável disso. A cidade de Bogotá, a capital do país, é uma metrópole com teleféricos que se estendem sobre ela, abrigando uma população de 7 milhões de pessoas. Situada entre montanhas, a cidade se eleva a uma altitude de 2.650 metros acima do nível do mar. Da mesma forma que em Medellín, a arte de rua é valorizada aqui, e a cidade é conhecida por sua organização, dando uma sensação metropolitana. Comparada a Medellín, Bogotá é o centro de ação da Colômbia, atraindo aqueles que desejam estudar em universidades do país. A área mais perigosa, chamada Santa Fé, é conhecida por atividades ilegais e é um lugar onde a maioria das pessoas não ousa entrar. A Colômbia não se limita apenas a refeições econômicas e uma animada vida noturna, existem diversos outros aspectos que a tornam única.